Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? E o tema de hoje é Por que eu acredito que estamos vivendo no fim do tempo do fim? Quero deixar algo muito claro logo no começo dessa reflexão. Ela não nasce do medo nem de teorias alarmistas. Ela nasce da Bíblia aberta e da convicção de que Jesus revelou os sinais do fim não para nos assustar, mas para nos despertar. O objetivo não é criar pânico, mas gerar consciência espiritual, gerar preparo e esperança. Para responder essa pergunta com responsabilidade bíblica, eu quero organizar essa reflexão em 5 pilares claros. Primeiro, o tempo profético do fim. Segundo, a condição social do mundo. Terceiro, a condição moral do mundo. Quarto, a condição espiritual da igreja. E quinto, os indicadores deixados pelo próprio Jesus. Então vamos ao nosso primeiro pilar, o tempo profético do fim. Quando Jesus fala sobre o fim, ele não fala de forma vaga. Em São Mateus capítulo 24, ele constrói uma sequência clara de acontecimentos. A partir do verso 29, Jesus diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. A expressão a tribulação daqueles dias aponta para um longo período de opressão e perseguição ao povo fiel de Deus. E esse período está descrito nas Escrituras como um período profético bem definido. A Bíblia apresenta esse tempo em Daniel 7 e também em Apocalipse 12 como um período de 1260 anos, que se estende de 538 d.C. até 1798, um período marcado pela supremacia religiosa e intensa perseguição àqueles que eram fiéis a Deus. Jesus afirma que logo após esse período, e não durante ele, haveria sinais específicos no mundo natural, no sol, na lua e nas estrelas. Esses sinais não são apresentados como contínuos, mas como marcos históricos. Historicamente, esses sinais se cumpriram de forma notável. O escurecimento do Sol em 19 de maio de 1780, conhecido como o Dia Escuro, a Lua não dando a sua luz naquela mesma noite, e a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833, no maior fenômeno de meteoros já registrado. E aqui está um ponto fundamental. Depois desses sinais, Jesus não aponta nenhum outro sinal cronológico ou cósmico que precisamos aguardar. A partir desse momento, o foco muda. Em Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus declara: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, depois do cumprimento dos grandes marcos proféticos, o único sinal restante não está no céu, mas na terra. Não é algo para ser observado, mas é algo para ser cumprido. O sinal é missionário. O segundo pilar, a condição social do mundo. Jesus também falou de sinais visíveis no mundo real. Em São Mateus 24 e Lucas capítulo 21, ele menciona guerras, conflitos, fomes, pestes e instabilidade entre as nações. O ponto não é dizer que isso nunca existiu antes, mas que esses fenômenos se intensificariam e se tornariam parte constante da experiência humana. O Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 26, escreve pessoas desfalecendo de terror diante do que está acontecendo. Isso aponta para um mundo marcado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança coletiva. Não é apenas o que acontece fora, mas o impacto emocional e psicológico disso nas pessoas. Vivemos exatamente esse cenário. Crises globais, instabilidade econômica, colapso de estruturas, ansiedade generalizada, terremotos, desastres climáticos, estamos vendo isso em nossos dias atuais. O mundo parece correr, mas sem direção. E isso é um sinal claro de que algo está profundamente desalinhado. Terceiro pilar, a condição moral do mundo. O apóstolo Paulo descreve os últimos dias de forma muito clara em 2 Timóteo capítulo 3. Ele fala de uma sociedade marcada pelo egoísmo, pela soberba, pela falta de domínio próprio e por uma espiritualidade superficial. Um detalhe importante, Paulo diz que muitas pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Ou seja, não é apenas decadência moral explícita, mas uma religiosidade vazia sem transformação.
Jesus também alertou que, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse esfriamento não é apenas pecado visível, mas indiferença, frieza, perda de compaixão e banalização do mal. Quarto pilar, a condição espiritual da igreja. A Bíblia não fala apenas do mundo, ela chama a igreja à vigilância. Em Mateus capítulo 25, Jesus apresenta a parábola das 10 virgens. Todas aguardavam, todas tinham lâmpadas, mas nem todas estavam preparadas. Isso revela uma igreja que pode estar ativa externamente, mas carente de vida espiritual profunda. Em Apocalipse capítulo 3, a mensagem à igreja de Laodiceia descreve um povo que se sente forte, autossuficiente e rico, mas que aos olhos de Cristo é morno e necessitado. O chamado de Jesus não é de condenação, mas de restauração. Um chamado para voltar à dependência, à comunhão e à fidelidade. Isso nos mostra que o tempo do fim não exige apenas conhecimento profético, mas avivamento espiritual e reforma de vida. Quinto pilar, os indicadores deixados pelo próprio Jesus. Jesus nos deixou orientações claras sobre como viver nesse tempo. Ele disse: vigiem. Vigilância não é medo, é vida espiritual atenta. Ele alertou sobre enganos, falsos ensinos, mostrando a necessidade de discernimento baseado na palavra de Deus. E ele deixou um indicador missionário decisivo. O evangelho seria pregado em todo o mundo. O fim não é apenas sobre juízo, é sobre salvação. Deus está dando tempo para que mais pessoas conheçam a verdade. Jesus também comparou o tempo do fim aos dias de Noé. O maior perigo do fim não é a perseguição, mas a indiferença. Então, por que eu acredito que estamos vivendo no tempo do fim? Porque a linha profética aponta para isso. Porque o mundo vive uma crise social e moral profunda. Porque a igreja é chamada a despertar espiritualmente. E porque os sinais deixados por Jesus fazem sentido para o nosso tempo. A pergunta final não é quando será, mas como eu devo viver nesse tempo. E a resposta bíblica é clara: em comunhão, em fidelidade, em missão e com os olhos firmes em Jesus. Se estamos vivendo no fim do tempo do fim, então esse é o tempo de permanecer, de confiar e de anunciar. Porque o mesmo Jesus que falou sobre o fim é o Jesus que prometeu estar conosco até o fim. E você, o que pensa sobre o tempo em que estamos vivendo? Deixe a sua opinião nos comentários. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.